Gente, boa noite, bem-vindos, né, para mais uma aula aí. No caso, a gente vai estar vendo aqui a planilha eletrônica, no caso, o Excel. Existem várias, mas eu acredito que essa, que é do pacote Microsoft, é a mais utilizada. Em termos de ideias, né, que eu trouxe para hoje, para essa horinha de trabalho, a gente conhecer um pouquinho de dados, sobre um exemplo de aplicação para estoque, passar para vocês o conceito de fórmulas no Excel e o conceito de funções no Excel, né? Então, basicamente é isso. No outro grupo, o pessoal tinha Ó, uma não tá, necessidade tá saindo aqui em de trabalhar cima. massa, de trabalhar Coloca a foto aqui. macro, aí já é uma parte mais avançada, né? Então, nessa parte, a ideia é iniciar as pessoas no uso da planilha, né? Então, essa é a finalidade. Então, não é ainda atender essa parte mais avançada do Excel. De verdade, recordando aí, o que acontece? A gente tem 20 horas, né, de carga horária no curso de Excel básico, mais 20 horas de carga horária no curso de Excel avançado. E aqui a gente vai estar conhecendo a planilha eletrônica no Beabá, para a gente trabalhar de forma aplicada e mostrar para vocês que não é nenhum bicho de sete cabeças e que a gente, conhecendo um pouquinho, a gente pode se iniciar. A Valquíria queria abrir o microfone e perguntar algo. Eu acho que ela estava aprendendo a usar a ferramenta que ela baixou e está usando pela primeira vez. Ela estava ligando e desligando. Queria dar boa noite a todos. Desculpa, eu não estava conseguindo entrar. Boa noite. Boa noite, Valquíria. Boa noite. Então, aqui a gente está com os alunos da Faculdade de Pedagogia, né, da Faculdade Flamingo, onde eu dou aula, e o curso é Pedagogia, módulo de gestão, a disciplina é gestão financeira. Como a gente percebeu que existe aí uma demanda para o uso de planilha eletrônica, então a gente tem essa horinha aqui dedicada para essa finalidade, trabalhar a planilha eletrônica, tá bom? Então, eu considerei, em cima do que aconteceu a semana passada, e observando, eu percebi que esses elementos, eles são muito básicos aqui para a gente poder compreender e trabalhar. Então, na parte de dados, se quiserem acrescentar e perguntar, fica à vontade. Fala, Sueli. É impressão minha, professor, tem pessoas diferentes da nossa sala aqui? Tem. Lembra que o Geraldo, ele esteve nos visitando, né? E ele falou tanto de planilha. Então, eu Sim. resolvi convidar o pessoal lá do Instituto Viva Melhor para fazer esse trabalho também, porque não é todo mundo que conhece planilha lá. Ai, obrigada, gente, desde já. Eu vi mesmo, tem uma com uniforme que eu sigo no Instagram. Obrigada. Ah, legal. Então, é isso. Então, bem-vindo a todos. Vamos iniciar. Quando a gente fala de dados, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? A gente tem basicamente três tipos de dados: os alfabéticos, os numéricos e os alfanuméricos. Então, a clareza do que é um dado numérico, do que é um dado alfabético, um dado alfanumérico, ela é muito importante, não é? Só para dar um exemplo para vocês, essa semana que passou, eu pedi para um colaborador ele fazer uma planilha de estoque, que é o nosso próximo tópico, e fazer o levantamento de estoque de álcool, né, para que a gente pudesse estar planilhando isso melhor e controlando. Aí, na planilha, eu recebi essa situação aqui. Boa noite, Carla, né? Ele escreveu isso daqui, ó, 7 litros. Né? Por que isso é um problema? Quem arrisca lá na Pega o resposta? óculos para mim. Então, eu pedi para que ele fizesse um levantamento Porque é de quantidade de alfanuméricos? álcool, né?
Aí ele escreveu na planilha 7 litros. Deveria estar abreviado, professor? Não. Quer ver, ó? Ter Ele muito claro mistura o o que é número com a alfabético letra, e aí fica alfabético. alfanumérico. Ficou alfanumérico. E qual que é a vantagem da planilha eletrônica? A vantagem da planilha eletrônica, né? Se fosse para ficar só alfanumérico, bastaria um processador de texto. Então, a gente usaria o Word e o Word se basta. Mas se a gente quer uma planilha eletrônica, essa planilha eletrônica, ela vai trazer uma excelência para nós, um trabalho com números. Então, em vez de escrever dessa forma, ele teria que escrever assim, ó, o 7 como dado numérico, e depois o litros, ele ficaria em separado como dado alfanumérico. Boa noite, Gisele, bem-vinda. Então, não misturo nesse caso. Por quê? Né? Se eu tivesse aqui uma posição de entrada e outra posição de saída. Boa noite, Adriana. Né? Vamos supor aqui, ó, vou colocar isso aqui em cima. Entrada. Entrada de quantidades no estoque. E saída. Saída de quantidades no estoque. Aí, dessa forma, eu posso ter valores aqui. Eu posso ter uma entrada de 3 litros e uma saída de 2 litros. Tá? Então, eu estou colocando dados numéricos. E, por ser uma planilha eletrônica, esses dados se permite que a gente faça contas com eles. Então, aqui poderia ser, depois, 7 litros de álcool 90. Eu vou corrigir aqui, ó. F2. Eu estou dando um F2, eu entro no modo de edição e completo aqui. 7 litros de álcool 90. E aí eu posso estar colocando aqui 4 litros de álcool 70. Poderia futuramente dar uma entrada aí de 2 litros e uma saída de 3, por exemplo. Tudo bem? Aqui, ó, esses dois valores, boa noite, Evelyn. Esses dois valores aqui, 7 e 4, a gente poderia, se a gente quisesse, totalizar. Né? Então, eu vou começar a distinguir para vocês. Então, a gente está falando do tipo de entrada, agora a gente está exemplificando com a situação de estoque, e agora a gente vai trabalhar uma primeira fórmula. Né? Toda vez que a gente vai trabalhar fórmula com o Excel, eu eu devo escrever o sinal de igual, né? O resultado desse lugar, operações que eu colocar nessa situação. Danúbia, boa noite. Então, eu posso, com as setas para cima, para a esquerda, para a direita, apontar o endereço que me interessa. Então, eu vou apontar aquele primeiro endereço lá, o 7. Né? E aí, naquele lugar, ele já vai pegar o código de endereço desse lugar. E vou falar que eu quero somar esse valor. Aí eu aponto outro endereço. E o Excel ele vai mudando a cor. E eu vou dar um Enter. E ele soma já. Né? Então, o resultado desse lugar, ele é igual ao quê? A soma do valor daquele endereço com o valor daquele outro endereço. Se vocês verificarem aqui, toda a planilha eletrônica tem colunas e linhas. E o encontro da linha com a letra é chamada de célula, esse endereço, esse local. Nesse local aqui, onde a gente tem o 11, onde o cursor está posicionado, lá no cantinho, em cima da letra A, a gente tem o endereço de onde o cursor está posicionado.
que é a coluna F na linha 6. Coluna F na linha 6. E aqui, o que ele somou? Eu vou dar aqui para vocês ó, um F2 de novo. Ele vai dar um display do conteúdo da fórmula dessa tecla de função F2. Tem 12 teclas de funções no teclado do notebook. Vou dar um F2 aqui, ele vai mostrar para nós, nesse endereço F6 tem uma soma, que é o que está no conteúdo da célula F4, mais o conteúdo da célula F5. Tudo bem? Para apagar, é só deletar. Eu posso deletar, apagou. Tudo bem? Aí, ó, eu vou clicar lá em cima em arquivo. E super importante. Boa noite, Letícia. Então, eu vou dar um salvar como. Eu vou... todo o trabalho, ele é criado e ele precisa ser salvo. E salvo de vez em quando. Hoje, no caso, para nós, é dia 28. Eu vou colocar aqui T2, como trabalho 2, porque eu já dei essa aula de manhã. Então, eu salvei. Isso daqui está salvo desse jeito, né, nesta planilha aula de planilha 21 de maio 28, T2, trabalho 2. Eu renomeei, né? Salvei como? Que é igual ao Excel, não, que é igual ao Word, ou como a gente salva qualquer arquivo eletrônico. E uma vez salvo, a gente pode usar a tecla de atalho, eu gosto muito, segura a tecla Ctrl e dá um toque na tecla B, ele salva para nós, né? Porque, às vezes, tem problema de queda de energia, tem problema de algum acidente aí do mundo virtual, e aquilo que está sendo feito, ele pode ser perdido. Para que não seja perdido, é bom que a gente salve. Então, a gente salva na pasta que a gente quer, no lugar que a gente quer, de repente pode ser na nuvem, a gente escolhe lá no salvar como, onde a gente quer salvar. Então, está claro aí, entrada de dado alfabético, alfanumérico e numérico? Pro, boa noite. Repete, por favor. Ctrl o que para salvar aí, que o senhor falou e falhou minha internet? É Ctrl B de bola. Segura Bola, a tecla tá. de Ctrl, deixa ela pressionada e dá um toquezinho na tecla de B de bola. São teclas de atalho para o salvamento rápido. Bacana, obrigado. Bom? Boa noite, Rosa. Vamos supor que tenha mais itens aqui, gente. Ó. Vou falar aqui. A gente tem aqui mais 8 litros de álcool gel 70. Vocês viram que o que eu acabei de digitar, ele é maior do que a largura da coluna, né? Por ele ser maior, eu posso levar o cursor entre as duas colunas G e H. Vocês veem que o cursor ele muda de formato, né? Ele vira aquela cruzinha ali. A gente pode dar um duplo clique aqui e a largura da coluna se ajusta. Tudo bem? A largura da coluna se ajusta. Então, eu escrevi mais um item de estoque ali. Vamos supor que a movimentação do mês ela tenha sido uma entrada de 4 e depois uma saída de 2. Eu vou fazer agora uma coluna de saldo. Saldo de estoque desses itens aqui. Tudo bem? E aí eu vou fazer de novo uma fórmula. Ó. A vantagem de usar dados numéricos. Eu vou iniciar com a tecla de igual no endereço que eu preciso digitar. O cursor mudou de lugar, voltei lá para o lugar que eu quero que digite, igual ali. Eu vou pegar aquele valor 7 e somar o que entrou no estoque e vou
subtrair aquilo que saiu do meu estoque. Então, meu saldo atual é de 8 litros. Depois, uma vez essa fórmula escrita, o Excel ele faz cópia dinâmica. A gente pode selecionar esse endereço, posicionar o cursor no canto inferior do lado direito e arrastar. Eu pressiono com o esquerdo, né? Ele está lá, cruzinha de novo, pressiono com o esquerdo e arrasto com o dedo do mouse para baixo. E aí, de forma dinâmica, as fórmulas elas alteram de endereço, né? Então, 4, que entrou 2, vira 6, que sai 3, saldo 3. Lá no caso, eu tenho 8 litros, entrou 4, vira 12, saiu 2, vira 10. Então, automaticamente, ele já assume o saldo. Fala, Sueli. Eu ia perguntar o que você explicou. Então, significa que a mesma continha que o senhor fez na primeira, quando você seleciona, já faz nas outras a mesma coisa. Isso. Eu selecionei esse endereço, escrevi aquela fórmula, né? E como nas linhas de baixo a lógica é a mesma para cálculo de saldo, então eu não preciso reescrever a fórmula de novo. Eu copio a fórmula, né? Se eu dar um edit aqui, um F2, ele vai mostrar que ele está somando o H4 e subtraindo o I4, não é? Então, é isso que está lá. E agora, se a gente dá um F2 na linha de baixo, ele já alterou dinamicamente o quê? O que era F4 virou F5, o que era H4 virou H5, o que era I5 virou I5. Né? Essa cópia ela foi feita de forma dinâmica aí. E a gente pode, de novo, né, totalizar. Vamos supor que são muitos itens, e eu não quero uma fórmula com uma cadeia de caracteres muito grande, né? Então, o que eu faço? A gente pode posicionar aqui eu quero a somatória de 7 mais 4 mais 8. Então, a gente pode ir para esse botão facilitador, lá em cima, no painel de controle do Excel, o autossoma, que tem lá aquela letra grega, sigma. A gente dá um toque nessa tecla, ele já assume a somatória daquela região, do 7, do 4 do 8. A gente dá um Enter, ele já vai dar o total ali. Ô, Pro, Fala, G. tem um lugar aí que quando você joga a fórmula, ele mostra. Agora, eu não lembro se é acima da letra. Que fica a fórmula prontinha. Tá picotando a tua fala, G. Mais uma vez, por favor. Vamos ver se eu entendo agora. Olha, é assim, aí no Excel tem um lugar aí, quando você colocar a fórmula, ela fica presente. Agora eu não lembro se é na letra, eu sei que tem um lugar aí que coloca. Quando você coloca o número dentro da tabela, dentro da célula, acima ela vai ficar apresentando qual é a fórmula que você usou. Agora eu não sei explicar. Professor, o seu microfone está desligado. Desculpa, Amanda. Então, o cursor estava aqui embaixo, né? O cursor estava aqui embaixo. Aí eu trouxe... Está dando um delay aqui, né? Então o cursor está aqui embaixo. Eu levei o cursor lá para cima. Uma célula. E ele está de novo em cima do 19. E se a gente dá um F2 aqui... Tem um delay aqui. Ele vai mostrar para nós o que está lá dentro dessa fórmula no formato de fórmula ou função. Nesse caso, quando a gente fala da somatória, a gente está falando de uma função. Ó, apareceu aqui, eu dei um F2 e apareceu o conteúdo daquela célula com uma função soma. A função soma, ela faz somatória. Ela fez somatória do quê? De tudo que está desde F4 até F6.
Então, aqui é uma função. Função. Perdeu de novo o Ô, Pro, você áudio. está com o microfone desligado. Desculpa, gente. Então, eu só mudei o endereço. Eu estava lá no 19 e vim aqui para o número 8. Eu estava na coluna de quantidade, permitir, e fui para a coluna de saldo. Na coluna de saldo, eu posicionei o cursor lá. Eu posso posicionar o cursor aqui, a coluna de saldo, em cima do número 3. Mas tem um delay forte mesmo, né? No computador onde eu estou fazendo as coisas, ele já mudou de local, mas aqui não mudou para vocês. Ô, Pro, eu encontrei o que eu Só estava mudou agora. falando. Ô, Pro, Encontrou? encontrei, olha, se você dá uma olhada na tabela, aí onde tem a letra D, acima vai mostrar a fórmula. Era isso que eu queria falar. Ah, sim. Aqui tem a linha de edição, aqui em cima. Ela mostra como que está o conteúdo. Então, existe uma linha de edição. Eu posso, independentemente, posicionei ali, ó, no 19. Para mim já mudou, já foi para o 19. Para vocês ainda não. Olha lá, foi. E eu vejo aqui na planilha o que está sendo publicado, 19. Lá na linha de edição, lá em cima, eu vejo qual é o conteúdo dela no formato de fórmula, de valor ou de função. Nesse caso, a função soma. Se eu mudar aqui para a coluna saldo, a gente vai ver aqui o número 8 na planilha. E lá na linha de edição, a gente tem como está escrito aquela fórmula. Isso, É isso. professor, é isso mesmo. Tá bom? Então, gente, ó, a gente, como é importante a gente distinguir muito bem, né, o que é alfabético de numérico. Não é? Todo valor numérico que a gente tem intenção de fazer conta, é melhor deixar ele no formato de número, tá bom? E às vezes existe a intenção de querer que isso fique em outro formato. Aí, ó, eu vou aqui para a minha aba de estoque. Cliquei lá embaixo, né? Então, existem várias abas que a gente pode abrir. Tem esse sinal de mais aqui, ó. Se eu der um toque nele, ele vai aparecer uma planilha nova. Ele chamou aqui essa planilha de planilha 1. E a gente pode posicionar o cursor em cima da palavra planilha, botão da direita e renomear. Eu vou renomear para teste. E a gente pode ir criando planilhas aqui para outras situações. Então, eu tenho uma aba de ideias, uma aba de desenvolvimento, uma aba de estoque. Ana Maria, boa noite. Uma aba de fórmulas, uma aba de fórmulas 2 e uma aba de ordem. Tudo bem? E se eu quiser mais abas aqui, a gente pode estar fazendo. Nesse teste aqui, vamos supor, a gente tem de novo alguns itens de estoque que poderia ser carne, arroz, feijão, colocar leite aqui. Tudo bem? Isso daqui são os produtos.
E aqui eu posso ter uma coluna de quantidade. Vou abreviar. Quantidade. Depois, de novo, os valores de entrada e saída. Por exemplo, né? Então, a gente sabe que carne são quilos, não é? Arroz são quilos também. Feijão também são quilos. Leite são litros. Eu vou colocar aqui 25 litros. Aí, entrada, posso colocar 3, 4, 5, 6. E aqui a gente pode colocar valores de saída, né? 2, 3, 1, por exemplo. E fazer a mesma coisa. Às vezes, a gente interessa para nós colocar número de ordem. Então, eu posso ter aqui uma coluna NO e numerar 1, 2, 3, 4. E a gente pode ter muitos itens de estoque, né? Eu vou apagar, vou selecionar aqui, levei para o número 2, segurei com a tecla Shift e fui dando seta para baixo. Fiz uma seleção daquela região e vou dar um delete. Apaguei aquela linha. E vou voltar aqui e digitar 2 de novo. Thalita, pergunta. Oi, professor, boa noite. Referente ao autossoma, se eu tiver muitas linhas, eu posso clicar, no caso lá era a coluna S, né? No caso, aí eu já não sei dizer qual que você está fazendo a quantidade. Mas lá no caso era a coluna S, se eu quisesse selecionar tudo no autossoma, é mais fácil eu fazer igual soma, abre parênteses, e fazer do F3 ao F50 ao F100 e dar um Enter, ou eu posso fazer alguma outra coisa no autossoma para somar tudo, se for muita quantidade? Então, Thalita, para as coisas que a gente faz no ambiente da Microsoft, né, Word, Excel, né, PowerPoint, todas essas ferramentas, a Microsoft ela dá para a mesma finalidade uns 4 caminhos, né? E eu costumo dizer que o caminho que a gente sabe é o melhor, né? Para algumas situações, vocês podem achar que a tecla de atalho é mais fácil, e para outras situações, vocês querem visualizar o que está acontecendo. Então, a finalidade é fazer a somatória. E para a finalidade de fazer a somatória, você quer ver a região que você está somando, você pode fazer do jeito que você está fazendo. Vou somar essa quantidade aqui só para... Não cabe muito, mas é um exemplo, tudo bem? Isso que a Thalita acabou de colocar. Eu posso escrever a tecla de igual, eu sei que a função é a função soma, né? E aí escrevi para o Excel, que é isso que eu quero fazer, abro parênteses e vou lá, aponto, né, o primeiro endereço, 2 pontos, até o último endereço. Selecionei, fecho parênteses e dou Enter, né? E a gente fez a somatória também. E desse jeito a gente vê a região que a gente está selecionando. Uma outra situação é aquilo que eu falei, apaguei aqui. Está posicionado nesse lugar, né, nesse endereço. E nesse endereço daqui eu quero a somatória. Então eu posso usar o botão de autossoma lá e dar o Enter. Ele vai fazer a mesma coisa. Nesse sentido, aí é o gosto do freguês, Thalita. Eu acho que tem outras formas de fazer somatória, mas para a mesma finalidade, eu não conheço todos os caminhos. Eu conheço às vezes 2. Tá bom? Aqui, ó, voltando para o número de ordem, se a lista... Vocês podem interromper e perguntar, fica à vontade. Então, voltando para o número de ordem, né, eu posso ter uma lista muito grande, eu selecionei 1 ou 2, e vou aqui para
parte inferior do lado direito, clico o botão da esquerda e arrasto até onde eu quero. Ó. Ele vai, de forma dinâmica, numerando tudo para nós, numa ordem aí que nos interessa. Né? Eu não preciso digitar o 1, 2, 3, 4, 5 e um por um. A gente pode fazer com que, na cópia, esse número ele seja atualizado de forma dinâmica. Aqui eu vou apagar, delete. A gente pode ter nesse estoque uma coluna de validade. E nessa coluna de validade, a gente pode escrever lá 22/8, então significa que vence no dia 22 de agosto. Eu posso colocar aqui 7 de agosto, 7/8, ele vai colocar aí que a validade do arroz vai vencer em 7 de agosto, por exemplo. O feijão, ele pode estar vencendo dia 2 de setembro. O leite, ele pode estar vencendo, hoje é dia 20, então 28 de julho, por exemplo. Então, ele trabalha com datas também. Está claro até aqui? Vou falar de bordas para vocês agora. Ó, essa coluna de número de ordem, o tamanho do conteúdo, ele está muito maior que a largura da coluna. Eu vou lá de novo entre a coluna C e D, posicionei o cursor lá, ele virou aquela cruzinha, eu vou dar um duplo clique ali e a largura da coluna se ajusta para aquele tamanho. Né? Aqui eu vou escrever no título item. E vou selecionar tudo isso daqui. E usar aqui esse quadradinho do Excel, as opções de borda. Aqui eu vou colocar todas as bordas. Então, o quadriculado da tabela, ele fica muito claro. Se a gente não usa isso, na hora do print, vai aparecer um monte de número solto, né? Ele pode estar dando a ilusão de que está em uma determinada coluna. Mas agora, dessa forma, ficou muito claro onde está o dado A, onde está o dado B, ok? E a gente pode, numa outra situação, selecionar tudo de novo e usar na parte externa a borda espessa. Então, na parte interna tem a linha mais fina e na parte externa tem a linha mais espessa, trabalhando um pouco a estética da situação. Então, na hora que a gente pensa, isso fica muito bom numa planilha. Então, a gente precisa ter muito claro os tipos de dados, se é o dado numérico, alfanumérico ou alfabético. Às vezes, quando a gente trabalha com código, aí interessa, né? Que seja alfanumérico. Então, eu posso, por exemplo, num estoque de questões de prova, eu posso ter questões de prova de nível 1, posso ter questões de provas de nível 2, posso ter questões de provas de nível 3. Aí, quando eu coloco lá, por exemplo, N1, ele é um código alfanumérico. Quando eu coloco N2, ele é um código alfanumérico. Quando eu coloco N3, um código alfanumérico. E para algumas situações, o código alfanumérico ele também se presta. Só que nesse caso a gente não faz conta com esse código, né? A gente vai fazer conta sempre com números. A gente pode fazer contas com data. Por exemplo, 19 de julho.
E hoje é dia 28 de maio. Eu posso pegar, aviso que é uma fórmula, pego o 19 de julho, menos 29, errei a data lá, 29 de maio. Na verdade, eu vou dar um F2 aqui e vou mudar o 29 para 28. Então, na verdade, 19 de julho a 28 de maio são 52 dias. Então, é 52 dias para o meu aniversário lunar. Então, dá para fazer conta com números e com datas. E no alfanumérico, é interessante também, quando a gente planeja, ter códigos alfanuméricos. Como que está aí para vocês, gente? Está claro o que a gente está fazendo? Está pequeno, né? Tá claro, tá ótimo, professor. Parecendo criança quando tá descobrindo doce. Ah, é? Que bom. Aqui, ó, eu vou selecionar essa coluna e dar um botão da direita e vou excluir essa coluna. Tudo bem? Então, tinha entre validade N1, N2, N3, duas colunas. E eu selecionei a coluna, botão da direita e mandei excluir. A gente pode excluir aqui uma coluna que eu não queria. Então, a gente pode dar um Ctrl Z, que é a mesma coisa do Word, e ele retorna aquilo que a gente não queria ter feito. Vou falar para vocês de uma fórmula J, C, I, T. Tem no Excel uma função que trabalha com essa fórmula, né? Mas vamos supor, eu não conheço todas as funções. O meu olhar para a realidade do Excel não conhece todas as funções, conhece algumas. Mas, por exemplo, eu conheço a forma matemática de fazer. Se eu conheço a forma matemática de fazer, essa forma matemática ela pode ser utilizada aqui. Então, eu sei que as variáveis da fórmula são essas aqui. J, C, I e T. Né? E vamos supor que eu tenho um capital de R$6.000. Tenha lá uma taxa de 2,5%. E tem um tempo aí de 3 meses. E eu quero saber qual é o meu valor de juros. Então, esses 6.000, eu posso usar aquele botão lá de 3 zeros e dar um toque nele. E vai virar 6.000. Valor para publicação. Formatou o valor para apresentação. Para o nosso padrão. Ponto para separar milhar e vírgula para separar decimal. E aqui, lembrando da fórmula, os juros, em juros simples, ele é igual ao valor do capital que multiplica, asterisco, a taxa, asterisco, que multiplica o tempo. Será que eu fiz certo? Eu vou dar um Enter aqui. Não fiz. O que eu errei? Encontramos um erro na fórmula e tentamos corrigir. Você aceita a correção? Sim. Tá? Eu vou dar uma olhada aqui, ó, F2, para verificar essa fórmula aqui. É o F10, tá certo? Que multiplica... Ah, caí. Aquela conexão caiu, né? Vocês me ouvem?
Sim, professor. Então, só que agora a gente está sem a apresentação por enquanto. A gente está voltando aí, porque a conexão da apresentação ela caiu. Então, professor, todas aquelas contas que a gente fez lá na cabeça, dá para fazer no Então, Excel? o que eu fiz naquela fórmula? Eu avisei que aqueles 3 valores iam se multiplicar. Tá? Vamos voltar para a apresentação aqui. Errei a coluna aqui, gente. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, verificando a fórmula lá de novo. Vou apagar aqui, só para deixar claro. Apaguei. Vou dar um igual. É esse valor que multiplica o capital, que multiplica o índice da taxa, que multiplica o tempo. Enter. Dá os 450 mesmo. Então, aqui, posicionando e verificando, ou na linha de edição, sem precisar dar o display da taxa, está multiplicando F10 com G10 com H10. Tudo bem? Uma para juros simples, né? Vamos supor que sejam 2 questões de juros simples. Eu já tenho a fórmula numa planilha. Eu sei que a fórmula é essa, eu quero saber o rendimento. Então, eu posso, na outra questão, aparece lá 4.500. Eu troco 4.500 e a taxa lá é 1,75. Então, eu mudo a taxa para 1,75. E automaticamente ele já vai mudar o valor do rendimento. Aí, o montante, o M, nesse caso, sempre vai ser o quê? O valor do rendimento mais o valor do capital. Então, somei. Existem teclas de função que fazem esse trabalho, né? E se eu conheço todas elas, eu uso a sintaxe correta e vai funcionar. Agora, se eu conheço a fórmula, eu posso colocar a fórmula na planilha e fazer a coisa acontecer. Poderia ser um cálculo de imposto, não é? Poderia ser um cálculo de inflação. Vou falar de uma outra fórmula, agora em juros compostos, não é? Eu tenho lá montante, que é igual a capital, aqui é o índice da taxa também, e o tempo, mesma coisa. Só que, na hora de fazer a conta, o que acontece? O montante em juros compostos, ele é igual o valor do capital que eu tenho aqui, né? Que, pela fórmula, eu abro um parênteses, coloco 1 mais o valor do índice dessa coluna seguinte, fecho parênteses, e o chapeuzinho, ele é a potência. Então, a gente exponencia o valor. Aqui vai dar um erro, certo? Porque estou fazendo contas com zero. Vamos supor que eu tenho 15 mil que eu apliquei em juros compostos.
a uma taxa de 1,25% e 4 meses. Então, essa aqui tem que funcionar. E o que eu errei? Uma elevado que não escrever tudo. Delete. Apaguei. De novo, ó. Iniciei. É o valor do capital que multiplica. Ah, faltou o sinal de vezes. 1 mais o índice da taxa, fecha parênteses, que elevado, chapeuzinho, por 4. Agora sim. Então, o montante em juros compostos, nessas condições, vai dar R$ 15.764,18. E qual que é o rendimento? É os juros aqui. Nota. Esses 15 mil. Não, 15.764 os 15 mil. Um menos o outro vai dar o valor dos juros. Em cima, a gente usou o raciocínio de juros simples, e embaixo a gente usou o raciocínio de juros compostos. Voltando lá para as ideias, caminhando aí para o final do nosso trabalho, a gente viu ali a questão dos dados alfabéticos, numéricos e alfanuméricos, né? O estoque, a gente fez a questão da entrada, input, né? E o output, que é saída. Depois, trabalhamos fórmulas. Toda vez que a gente usa o sinal de igual, a gente está desenvolvendo uma fórmula, somando endereços, ou a gente usa a função. A gente usou hoje uma função que é chamada de soma. A gente poderia, né, nesse exemplo, usar a função igual média, parênteses, até 2 pontos, região, parênteses. Então, aqueles valores 7, 4 e 8, qual é a média deles? Então, vai dar uma média de volume no meu estoque. Então, Enter. Boa noite, Tereza. Estão me ouvindo, né? Aí, 7, 4, 8, somatória é 19. Agora, qual é a média que eu tenho de volume no meu estoque para esses 3 itens? É 6,33. Só que esse valor a gente não publica dessa forma. Então, a gente vem aqui para a linha de edição, aqueles 3 zeros lá, e dá um toque nele. Ele já coloca naquele formato de 2 casas. E eu posso aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Pode ser uma só, por exemplo, né? Então é isso, gente. Perguntas? Professor, como que faz para a gente colocar o chapeuzinho lá subtendido? Peraí. Pronto. Eu inverti aqui. Pode perguntar, Sueli. Como que faz para a gente colocar o subtendido lá, o chapeuzinho?
Tem alguma tecla que, no computador que dá para colocar que eu nunca consegui colocar, professor? É o circunflexo. Então, ó, eu vou fazer aqui, tá? Ó, nesse lugar, eu vou digitar o circunflexo, né? Digitei, e vou dar o sinal de espaço. Ele aparece. Vou fazer aqui, professor. Né? Então, ó, olhou no teclado. Qual que é a tecla do... Ele é uma tecla de acesso Shift, né? Então, no meu teclado, eu preciso teclar Shift e dar um toque na tecla de circunflexo. E depois da tecla de espaço, ele aparece. Nossa, professor, tão fácil, consegui fazer agora. Tudo bem? Eu achava que era um sinal específico, eu não sabia que era o circunflexo. Não, é o circunflexo mesmo, não é nada específico, assim. É esse mesmo. Se eu Então, quiser, por exemplo, todo mundo sabe, né? Vou só exemplificar. Igual 2 elevado ao cubo, não é? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, ele vai mostrar lá o 8, né? Tudo bem? falando ainda, professor, de sinais, o de implica, ele existe no teclado? Ou se eu colocar igualdade e maior que, vai ficar o sinal de implica, tá valendo? Não, no caso do teclado do Excel, o implica ele não existe, né? O igual maior ou igual menor, ele é como se fosse mesmo aquilo da lógica matemática. Não existe, não. Obrigada, professor. Pergunta, Thalita. Eu ia pedir para o senhor ir lá na outra planilha e clicar em cima de onde você colocou as fórmulas. Só para eu pegar a fórmula, por favor. A voltar para a fórmula? Acho que estava aqui mesmo, né? Não, estava na outra planilha, onde você fez a soma. Não. Não é essa aqui. Essa daí. Essa daqui, do teste, né? Os montantes, Então, as variáveis que a gente conhece, M, J, C, I e T, né? Em juros simples, a fórmula de juros simples descobre para nós o quê? Isso. O juros simples, eu vou dar um F2 aqui, é a multiplicação dos 3 valores. O endereço do valor da capital, vezes o endereço do valor do índice, vezes o valor do tempo, que é o JCIT, né? Então, é multiplicação pura e simples. É isso que você queria para juros simples. Tá claro? Isso, e o de baixo também, tá claro. E aqui, de montante, vou dar um F2 para dar o display, né? F13 é o endereço de onde eu coloquei o valor do capital. O asterisco que eu tinha esquecido, né? Porque a gente sabe que o capital multiplica o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho o 1+, que eu digitei, o endereço de onde está o índice, fecho parênteses, coloquei lá o circunflexo, né? E o endereço de onde está o tempo. E Tá bom, professor. É que estava com aquele delay, e aí quando atualizou, o senhor já tinha tirado o cursor, e aí eu não vi onde tinha posto o final de vez. Certo, sem problema. Gente, ó, hoje eu estou aqui em Barueri ainda e eu preciso voltar para casa. Então, tanto para o pessoal do IVN, se quiser mandar questões para mim, via geral, pode me mandar e a gente tenta esclarecer para vocês, tá bom? Dessa parte básica que a gente viu. E o pessoal da Pedago lá da Flamingo, na próxima aula podem trazer questões para mim. A gente só tem na próxima aula 8 questões para fazer, né? Vocês viram que na aula passada a gente trabalhou 12 questões, né? E na próxima aula a gente vai trabalhar só 8. Então vai sobrar tempo,
Ainda mais vocês vão ficar craques em planilha, todo mundo vai fazer essas questões aí, o pé nas costas. Agora eu não vou quebrar a cabeça mais, não. Vou fazer tudo na planilha, professor. Então, dá para fazer. E por que a gente pode fazer na planilha? Porque a gente conhece em uma outra base, certo? Então, avaliando o trabalho aí, gente. Quantas pedras vocês querem jogar? Professor, a gente vai jogar flores para você, professor. Imagina, o professor que se disponibiliza a nos ajudar numa sexta-feira, professor. Tá bom, que não seja um monte de flores cheias de espinhos. Não, né, gente? Fala aí. Só gratidão, professora. Obrigada, viu? Vou relembrar as coisas. Faz tanto tempo. Tá bom. Então, o pessoal do IVM fica à vontade aí para levar questões lá para o geral e ele repassa para mim, tá bom? Ou a gente marca uma horinha mais específica para vocês aí. Tá bom, muito obrigada, tá? Nada. Tem um outro detalhe que é um projeto de férias. Talvez a gente consiga fazer aí 9 horas de planilha num projeto de férias. Se for aprovado pela faculdade, geralmente o projeto de férias ele é free, né? Então, quem tiver tempo pode participar. Eu vou encaminhar e, se ele for aprovado, eu convido vocês com certeza. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Nada, obrigado Obrigada, mesmo. professor. Boa noite, bom descanso, bom fim de semana. Obrigada. Bom final de semana, pro. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, beijo para vocês. Tchau. Tchau, meninas. Derrubando.